Meu nome é Manu, para quem ainda não me conhece, do canal Mercúrio Peregrino. E as minhas peregrinações me trouxeram aqui para São Paulo, junto com a Carla Luiz, do canal Andrômeda. E a gente está aqui no Espaço Alana, que é onde ela trabalha. Contar um pouquinho, né? Aham. Bom, eu sou a Carla, do Andrômeda, Astrologia Tradicional. E o Alana é um espaço que a gente criou aí numa mobilização de alguns amigos de profissões diversas, né? Com o intuito de trazer, o Alana é corpo, mente e alma, então o intuito é trazer bem-estar e conhecimento. Essa era a nossa grande proposta. Aí a gente tem psicologia, né? Eu também sou psicóloga, psicologia, astrologia, tarô, temos aulas de inglês, francês, espanhol, desenho, temos terapias complementares, então tem bastante gente contribuindo para que esse espaço siga. Uhum. Você falou que você é psicóloga, né? Uhum. Então, esse vídeo, já para trazer um pouquinho para vocês, vai ser justamente sobre esse diálogo da astrologia com a psicologia. Sim, que na verdade não é bem um diálogo, né? A gente vai justamente mostrar aqui, através de uma visão de uma pessoa, né? Eu que sou astróloga e psicóloga, como que essas duas profissões elas interagem, se na realidade elas podem realmente interagir, né? E como que isso funciona, porque a gente vê muita coisa por aí falando de que são duas áreas que podem dialogar. Então a gente vai esclarecer alguns pontos para que vocês entendam se realmente elas podem dialogar ou não e de que maneira. Voltamos! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da astrologia mesmo, astrologia tradicional. Nós duas somos astrólogas tradicionais e a gente vai explicar brevemente qual a diferença da astrologia tradicional e da moderna e por que aconteceu essa ideia de fusão com a psicologia. A astrologia tradicional, como a gente chama, é um resgate da astrologia que se fazia ali antes de Cristo, né? Foi uma coisa que foi desenvolvida no começo da nossa era e que foi evoluindo através dos séculos, mas que chegou num momento ali pelo século XVI, XVII, e o pensamento começou a mudar. Se descobriu que não era a Terra que ficava no centro do universo, e sim o Sol que girava em torno, a Terra que girava em torno do Sol. E foi isso meio que enterrando, desbancando a astrologia, né? Ela foi perdendo espaço na sociedade e passou uns anos, alguns séculos meio no esquecimento, né? E mais ou menos na mesma época em que começou a surgir a astrologia moderna, também começou a se desenvolver o ciclo, né? Sim. Quando a gente pensa até na questão de ciência mesmo, né, uma das coisas que a Manu falou, a questão, né, da Terra girar em torno do Sol, se a astrologia ela tivesse uma pretensão de fato ser ciência, só aí ela já teria um motivo para realmente ser desbancada. Então uma coisa que precisa ficar muito clara aqui é que a astrologia não tem pretensão alguma de ser ciência. Então para quem fala, vamos fazer estudos para que a astrologia seja cientificamente comprovada, não é esse o conhecimento astrológico, é um conhecimento milenar, muitas vezes transmitido pela oralidade também, né? Sim. Tem muitas histórias que acabaram se perdendo também, né? Muitas pesquisas que acabaram se perdendo por conta disso. E aí o que acontece, né? Lá em 1900 e pouquinho, a astrologia ela começou a ser trazida de volta, mas precisava ser aceita pela sociedade. E aí, junto com a psicologia, o que fizeram? Começaram a criar meio que uma astrologia da personalidade. Então, definir signos, né? Definir a personalidade de cada um, de repente, através dessas 12 esferas aí que fossem em comum, né? Sim, tem muito dessa ideia. E isso não é psicologia. Essa coisa de definir características pessoais para os signos é uma coisa muito recente, né? E foi só por quê? Porque o caminho que o Sol faz através do zodíaco, ele coincide um pouco com a nossa divisão do ano. Então é possível você prever mais ou menos, né? De tal dia até tal dia, a pessoa nasce com o Sol em tal signo. Então teve um cara que viu isso e começou a escrever textos sobre
a personalidade das pessoas de acordo com o signo, que na real seria o signo em que o Sol está transitando no momento do nascimento, né? E aí realmente a astrologia começou a beber muito da psicologia, só que a verdade é que a astrologia é uma coisa muito mais antiga. Sim, e aí tem uma questão que é muito forte, né? Que alguns lugares até ensinam, né? Comparam a teoria freudiana com aspectos da astrologia. Então chegam a falar que Lua é id, Sol é ego, né? E não é. Realmente é uma confusão Não, que não é. fazem. E aí tem muito também de ligação da astrologia com o Jung. Porque o Jung é um cara que ele estudou astrologia, né? Nos livros dele tem vários pontos em que ele cita os estudos astrológicos dele, mas realmente são coisas distintas, né? Então não tentar usar a astrologia com esse foco de personalidade. Eu sou psicóloga junguiana, né? E a astrologia ela não está presente no atendimento psicológico nesse sentido, né? Então são coisas muito distintas. A função astrológica é justamente trabalhar com fatos, né? Com o destino mesmo daquele nativo, né? É porque para quem não conhece, né, essa divisão de astrologia tradicional e da moderna, é justamente nesse ponto que fica mais evidente que a astrologia moderna ela trata muito da personalidade, enquanto que a astrologia tradicional ela trabalha com previsão. Ela trabalha com a história do nativo, com o destino dessa pessoa. É uma coisa muito exata, né? Aquela história de que a astrologia só indica e não determina. Para quem é astrólogo tradicional, é uma falácia. Então isso não casa com a psicologia. De forma nenhuma. E eu queria te perguntar, né? Porque você tem essas duas profissões e você vê elas como coisas separadas, né? Mas até que ponto é possível você utilizar da psicologia num atendimento astrológico e utilizar da astrologia do mapa do nativo dentro do atendimento psicológico, se é que isso é possível? Essa é uma questão muito complicada, né? Porque, bom, vou começar pelo atendimento astrológico que a gente já estava falando antes. Eu acho que eu não vejo nem como uso da psicologia num atendimento astrológico, mas é a questão da humanidade, né? Uma coisa que eu prezo muito em ambas as carreiras que eu sigo é o senso de humanidade e a questão da empatia. Então, se você vier fazer mapa comigo ou se você vier no meu consultório para ser atendido, eu vou sempre prezar por aquela pessoa que está ali na minha frente, acho que antes de tudo. Então, quando eu falo numa ideia de um psicológico no mapa, é que muitas vezes as pessoas chegam com diversos problemas. É difícil alguém procurar um mapa sem estar com alguma problemática, e mesmo né? Se não busca já com uma problemática, dentro do mapa a gente aborda questões que são difíceis, né? Questões, pontos de crise que mexem com a pessoa. Coisas às vezes que ela já passou, coisas às vezes que ela vai passar e que mexem muito com ela, né? Então realmente precisa dessa humanidade, desse... Eu acho que é um tato. É um tato e é empatia mesmo, né? De você ver com quem você está falando. Então, por exemplo, às vezes você pega um mapa que mostra situações de violência, coisas que a pessoa pode já ter passado, né, na história da vida dela, que você pode abordar, mas você não pode simplesmente abordar para que a pessoa olhe, ele acertou, né? Você tem que abordar com uma... Né? Pelo amor de Deus, é com uma delicadeza, sabe? Que são situações muito críticas. Então é nesse sentido que poderia ser algo um pouco mais psicológico, apesar de eu achar que não. Acho que é muito mais humano do que, né, psicológico. Eu assim. acho que a gente falar que isso é uma abordagem psicológica vem justamente dessa confusão que já fazem de que a psicologia está dentro da astrologia de alguma forma. Eu acho, né? Porque muitas vezes a pessoa, quando ela faz um mapa, ela se depara com essas crises e ela quer falar. Ela quer mostrar. Então, às vezes, o atendimento até dura um pouco mais do que o normal, porque eu, pelo menos, costumo permitir que a pessoa fale, que a pessoa se expresse. Até porque isso me ajuda a entender o que vai acontecer com ela, né, no futuro. Então, eu acho que a grande questão, a grande semelhança entre uma prática e outra é a escuta. Sim, a escuta ativa, né? E uma coisa muito importante numa consulta tradicional é justamente o ouvir o cliente e o excelente falar com a gente sobre a vida dele, porque uma coisa essencial para a gente ter em mente é que o astrólogo não é adivinho.
Não é né? evidente. A gente não é evidente, a gente não adivinha as coisas, não tem uma voz falando no nosso ouvido que a gente tem que falar para o cliente. A gente está vendo um mapa que trabalha com símbolos, que às vezes podem significar mais de uma coisa, variadas coisas. Então, quando o cliente conversa com a gente, isso até ajuda a um direcionamento. Com certeza, até porque quando você faz uma análise de um mapa, por exemplo, tem casas que representam mais de uma coisa, mais de uma área na vida daquele nativo. E aí você conversando no diálogo, né, tendo uma escuta realmente boa, uma escuta ativa ali, né, não só ouvir, não só falar, você consegue identificar até que ponto que é aquele que está mais crítico na vida dele, ou até conseguir mostrar que caminho seguir, já que você tem uma dificuldade aqui, qual a facilidade que você tem, onde você pode investir nesse sentido, né? E, como dá pra perceber, isso não tem nada a ver com psicologia. Não tem. O que pode acontecer... não precisa fazer psicologia para ser astrólogo. Não, o astrólogo não precisa fazer psicologia e muito menos o psicólogo precisa fazer astrologia, né? Que é mais complicado ainda, né? Muito, porque né, a gente vai falar ainda um pouquinho dessa parte da psico mais ao final, só que eu acho que é muito importante frisar isso, né? Eu fiz astrologia muito antes da psico, né? Comecei a estudar bem antes. E hoje, ainda bem que eu fui para a linha da astrologia tradicional, que eu fui estudar, que eu fui aprimorar nesse sentido, porque para mim é muito fácil separar as coisas. É muito fácil saber hoje que eu digo, eu tenho duas carreiras e elas são distintas. Eu acho que isso é essencial mesmo. E o mapa no atendimento psicológico? O psicólogo levantar o mapa do cliente, o que você acha disso? Eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra. Eu não levanto mapa de pacientes meus, né, de pessoas que estão passando comigo. Uma porque já seria uma posição minha que eu não acho adequada, para que eu não tivesse realmente nenhuma ideia do que vai acontecer com aquela pessoa, né? Eu acho que quando você chega para um atendimento psicológico, você está diante de um ser que tem inúmeras vivências, inúmeras dúvidas e muitos conflitos. Então você precisa conhecer aquela pessoa por inteiro através do que ela diz, através do que ela traz, né? E não você simplesmente olhar ali e ver os fatos da vida dela. Isso na verdade só vai te atrapalhar, não vai te ajudar em nada. E a minha outra questão que eu acho que também é muito importante, e eu não me conformo quando as pessoas falam que psicólogo precisa levantar mapa, porque fere o conselho de ética. Tão simples, né? O não CRP... pode, gente. Não pode. Entendeu? Você perde o CRP, não pode. E também quando você atende um mapa como astrólogo e inclusive indica, porque é possível isso surgir no atendimento, a gente indicar uma terapia. Né? É muito comum, na verdade, né? Eu indico, aqui no Alana nós somos em 6 psicólogos, né? Então quando eu tendo um mapa que eu vejo que a pessoa tem uma situação que ela precisaria trabalhar aquilo na terapia, eu indico para alguma outra das meninas aqui do espaço, né? Então acho que, ou até mesmo de abordagem diferente, né? Nós temos aqui pessoas de abordagens diversas, tem psicanalista, tem da Fenô, tem junguiano, né? Então eu acabo sempre indicando para algum outro profissional, até porque eu já li o mapa daquela pessoa e eu já tenho uma noção muito grande do que vai se passar ali na vida dela, né? Então eu prefiro não misturar realmente as coisas, né? E aí tava falando do CRP. Se eu coloco no meu cartão de visitas que eu sou astróloga e psicóloga, o CRP pode bater aqui na minha porta aí. Então eu tenho cartões de visita diferentes, né? Eu só atendo no mesmo espaço. E muitas vezes até a sala não é a mesma, a sala de atendimento. A gente tem sala aqui que a gente denomina, né, sala holística, tem atendimentos complementares, tem a sala de psico, tem a sala mística, que é para quem também lê tarô, a gente tem um tarólogo aqui. Então a gente tenta fazer assim o máximo para que realmente as coisas não se misturem. É óbvio que em várias sessões de terapia o paciente chega e conta: ai, eu sei que você é astróloga, eu sou ariano. O que você tem pra me dizer sobre isso? Eu falo nada. Absolutamente nada. Astróloga sincera. Astróloga sincera. Eu falo nada. O que você
acha que é o ser ariano? Aí eu puxo para psicologia, né? Ah, mas o meu ascendente é tal, né? O que você sabe sobre isso? Ah, porque falaram que o ascendente... Às vezes eu até corrijo uma coisa ou outra, que fala, ah, o ascendente assume aos 28, eu tô com 28. Aí eu falo, não, isso é bobagem, né? Não pesquisa na internet não, né? Vai procurar um profissional, procura um astrólogo, tem um monte para te indicar, né? Eu tenho a Manu aqui do meu lado. Então, assim, tem muita gente para te ajudar nesse sentido também. E eu tento ver como que a pessoa ela reage também diante daquela informação. Eu acho que isso é muito legal, né? Então, às vezes a pessoa tem um baita conhecimento sobre o mapa dela, já foi em astrólogo, né? E ela traz isso para a sessão. Então você conversa com ela, você entende como que ela vê aquilo, como que ela reage diante de uma notícia, de uma crise, né? Coisas que aparecem no mapa. Eu acho que é nesse sentido que a coisa realmente funciona, né? Uma coisa que eu acho curiosa é que em diversos mapas que eu atendo, o nativo cliente, né, ele sai comentando comigo, muito impressionado, né? Ah, isso foi muito terapêutico, né? Fazer o mapa é tão terapêutico. E eu fico, porque tem certeza? o mapa definitivamente não substitui uma terapia, gente. Não substitui, são coisas completamente diferentes. Tanto que isso acontece a gente indica, né? Acontece bastante. Porque o que acontece, né? Eu acho que tem questões no mapa que a gente percebe, dificuldades mesmo da pessoa, né? Impedimentos na vida daquela pessoa. E quando a pessoa se dá conta de que aquilo tá ali, de alguma forma ela entende que faz parte dela e que ela precisa trabalhar a aceitação disso. É nesse sentido que muitas vezes as pessoas acreditam ser terapêutico. Quando eu atendo como astróloga e a pessoa me mostra isso, eu falo, olha, isso aqui não foi terapêutico, né? Estou só te mostrando alguns caminhos. O ideal, o terapêutico realmente seria você compreender como que você vai levar adiante essas questões, como que você encara essas questões, né? E aí sim que a gente tem a questão da terapia. Eu acredito que essa ideia do terapêutico é aquilo que a gente falou lá no começo, da empatia. Né? Existem astrólogos e astrólogos também, como existem psicólogos e psicólogos. Eu acho também que tem a ver com o próprio entrar em contato, né? com uma explicação, ou perceber que aquilo faz parte da sua vida, né? Certos pontos que às vezes são pontos de muito conflito interno para a pessoa, e que quando ela entra em contato com aquilo num atendimento astrológico, né, que ela considera aquilo terapêutico. Exatamente, é quando ela se dá conta, né? Sim. É quando ela se dá conta de alguma coisa ali que já existe, mas e o depois, né? Sim. Aí como que fica? Então tem muito essa ideia de sair da consulta dizendo que é algo terapêutico. E na realidade eu acho que vem disso que a Manu acabou de falar e vem muito dessa coisa empática que a gente tem, né? Falando aqui por nós. A gente tem isso com o cliente, de ter um cuidado, de não mostrar só aquilo que é ruim, de mostrar os potenciais, né? Sim. Então, isso também, de alguma maneira, pode ser terapêutico. É todo um cuidado, né? E eu acho que esse cuidado, ele já começa na escolha da forma de como a gente vai trabalhar essa astrologia, né? Porque a gente vê muito aí a galera falando que essa briga de vertentes de astrologia tradicional e moderna, e não é isso que a gente quer trazer. A gente não quer trazer nenhuma briga de vertente. Até porque, né, até que ponto que é só uma escolha pessoal de atendimento do astrólogo ou do psicólogo misturar as duas coisas? Na verdade, não é uma escolha pessoal, não. Né? Na verdade, eu vejo como um psicólogo que mistura, né, as duas coisas e que pega dados de mapa de um cliente sem o paciente trazer, né, esse tipo de coisa, é uma grande responsabilidade. Você está ferindo o conselho de ética, né? Você corre o risco de ter aí realmente ter o CRP cassado. Então eu acho um ato um tanto quanto irresponsável. Quando você olha uma pessoa na sua frente na terapia, você vai observar aquela pessoa que ela é. Ela pode achar a astrologia uma grande bobagem, e isso faz parte dela, né?
e pronto, né? A pessoa nem precisa saber que você é astrólogo. As pessoas que eu atendo, eu acho que todos sabem, porque vem na internet, vem o canal, vem os vídeos, não tem jeito, é a mesma pessoa, né? Mas acaba sendo uma pessoa separada mesmo nas duas áreas, né? E eu acho que é aí que tá a riqueza da coisa, é você realmente saber separar e ser muito responsável, tanto numa área quanto na outra. Também acho irresponsável, né, o astrólogo. A única coisa que ele não tem é o risco de ser caçado, de ter o a registro gente caçado. ainda não tem um conselho de ética. Pois é, né? Porque afinal de contas a astrologia ela tem toda essa coisa de não ser considerada ciência, então não há um conselho de ética para isso. E essa ética, né? Ela não vai ser ferida nesse caso. Acho que é uma ética mais pessoal, né? Nesse sentido. Isso aí, e tem muito astrólogo que mistura sim, entendeu? Que no atendimento de mapa vai lá e leva trecho de Jung e faz. Não, são coisas distintas, sabe? Também considero minha responsabilidade, só que é uma responsabilidade que não vai gerar uma punição. Né? Na psico ele pode sim gerar uma punição mais severa, né? E você perder aí todos os seus anos de formação. Então só passa a ser uma escolha pessoal do astrólogo se ele realmente, né, vai dar consciência dele, sabendo do quanto essas coisas são distintas, se ele quer misturar isso. Exatamente. Eu me lembro, quando eu estudava psicologia, ainda estava na faculdade, eu tinha uma professora muito querida e ela falava isso pra mim, pra eu tomar esse cuidado, pra eu ter... Eu falei, não, isso pra mim sempre foi muito claro, né? Sempre dividi muito bem as duas coisas, especialmente pelo fato de eu ser da tradicional. Isso se torna muito mais fácil, né? As pessoas às vezes me perguntam, como que você é psicóloga e você gosta de astrologia tradicional? Porque a astrologia tradicional é fatalista e blá blá blá, né? Você não fala da personalidade, mas aí na psico... Eu falo, gente, eu gosto de gente. Eu gosto de trabalhar com pessoas, então assim, gosto de conhecer a pessoa a fundo, né? E na astrologia, para mim, a tradicional, eu vejo como aquilo que realmente funciona, que vem de um conhecimento muito antigo. Na prática, você vê os fatos realmente acontecendo. Então, para mim, foi fácil ir para essa... né, sair do que eu aprendi de moderna no início da minha formação e mudar realmente, hoje até ter uma postura crítica em relação a isso, né? E quando a gente já é da astrologia tradicional, é muito simples não misturar com a psicologia. Primeiro porque as coisas não têm nada a ver. Realmente, a astrologia tradicional tem muito pouco de personalidade, a gente vê, a gente tem técnicas, mas o mapa da pessoa não é só a personalidade dela. E também porque a gente estuda uma astrologia que é muito mais antiga do que a própria psicologia. Exatamente. Muito mais antiga e que é fundamentada e fechada nesses fundamentos. E já era fechada antes da psicologia surgir. Eu acho que isso é bem importante reforçar mesmo, né? Então é mais fácil. Para quem é astrólogo tradicional e é psicólogo, é muito mais fácil realmente de dividir as coisas, né? De trabalhar de uma forma diferente. Até porque, se a gente for pensar numa astrologia da personalidade, ela coloca o ser em caixinhas. Então, quando você, por exemplo, pega um mapa ali padrão, né, de alguma pesquisa de internet, alguma coisa, ele vai dizer, Sol em tal lugar, papapá, Vênus em tal lugar, papapá, né? Ele vai definindo você, colocando você em caixinhas. A astrologia tradicional não tem isso, não tem. E a psicologia muito menos, porque você vê o ser como um indivíduo, uma pessoa única. Então, e a astrologia tradicional também. Então, se é que tem que ter alguma semelhança, a semelhança é essa. Você está diante de uma pessoa e você tem um respeito muito grande por aquilo que você faz, né? Eu acho que isso é fundamental mesmo. Carla, foi muito boa a conversa, como eu achei que seria. Foi muito produtivo e espero que quem está assistindo consiga, né, entender um pouco do que a gente quis passar aqui, consiga separar melhor as coisas, saiba procurar um bom astrólogo que não mistura psicologia, saiba procurar um bom psicólogo que não vai ferir o conselho de ética misturando astrologia no meio. Sim, acho que
Isso é fundamental. Eu quero agradecer quem está aí assistindo, agradecer quem acompanha o canal. Quem sabe um dia eu faço um de psico também. E eu quero aproveitar para recomendar o trabalho da Manu, que é incrível. Ela está em Santa Catarina, para quem quiser, né? Pertinho de Floripa, até Então, no Floripa e no continente. Quem é de Floripa vê pessoalmente, quem é do resto do mundo faz pelo Skype. Por Skype. E assim também aqui comigo, eu estou no Tatuapé, aqui em São Paulo, no Alana, e também para o mundo todo pelo Skype. Então, para quem quiser, a gente está à disposição para fazer o mapa de vocês. E também, quem precisar, né, de atendimento psicológico, pode procurar o espaço, não só comigo, mas com todos os profissionais que a gente tem aqui. Eu recomendo todos eles, assim, de olhos fechados. Eu queria agradecer também você por ter me recebido tão bem aqui no espaço, na sua casa. Manu é nosso Mercúrio peregrino, né? Como o próprio nome já diz. Sim. E nessas andanças a gente se encontrou de verdade pessoalmente agora e foi assim de uma riqueza sensacional. Aprendi bastante. Sim. Então é isso, se gostaram do vídeo, curte, se inscreve, se inscreve no canal dela, se inscreve no meu canal. E... acompanha a gente aí pelo Facebook também. Os nomes dos canais são os mesmos nomes das páginas. Sim. Então fiquem ligadinhos aí nas próximas postagens. E é isso, valeu, um beijo!